No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV. Concurso 1001 da nossa amada Loteria Esportiva. Prêmio previsto, 1.400.000. Isso porque o 1.000 acabou de sair rateio e acumulou. E pela venda do meio de semana agora, eu acho que pode até chegar a 1,5 milhão. O concurso 1001, o concurso que eu estou chamando de Bombril, 1001 utilidades. E como teria 1001 utilidades, um prêmio desse tamanho, não é verdade? Então é isso aí, vamos falar um pouco desse concurso, vamos deixar nossos jogos sugestão. E para isso eu chamo você, Matheus. Vem e faz aquilo que você faz melhor. Roda a vinheta, meu filho! O Matheus jogou na técnica? Não. Jogou na tela as parciais da enquete. E vamos falar sobre ela, que hoje, nessa quinta às 15 horas, já estava superando 1.200 votos. Nessa altura aqui que eu estou gravando, já deve estar indo aí para uns 1.400 votos. E alguma coisa pode já ter começado a mudar. Porém, dois fatos estão me chamando a atenção nessas parciais. São os jogos, os 4 jogos que dividem opiniões. Inter e Flamengo, Operário e Bahia, Cuiabá e Bragantino, Goiás e Ceará. 4 jogos onde, ao se confirmar, e vai se confirmar, qualquer uma das 12 colunas, né, que compõem 4 jogos, 3 colunas por jogo, qualquer coluna que der aí, será considerado um resultado normal. Ou, se preferirem, os resultados desses 4 jogos, seja quais forem, farão um enorme filtro no 1001 do 1.400.000. Segundo ponto ainda, dentro da normalidade, né, dessas azuis aí, é raríssimo a coluna do meio sobressair sobre as colunas 1 ou 2. Porém, nesse concurso, os jogos Operário e Bahia, Cuiabá e Bragantino, presta atenção, Goiás e Ceará, e Vasco e Cruzeiro terão, né, pelo que tudo indica, pelo que a enquete vai indicando, um volume maior de apostas no empate. É aí, ó. Enquete é aquilo que eu digo. Ela não é um jogo, não é um princípio de jogo, não é uma base, mas ela vai retratando a opinião de uma grande massa de apostadores, principalmente em enquetes grandes que nem a do Vovoteca, sempre com 4 dígitos. Favoritos: 8 colunas favoritas, com o Palmeiras aparecendo como o único favorito entre os visitantes e com o Corinthians 82% e Galo 80%, se destacando como os super favoritos, os bichos papões do concurso. Será que são tão bicho papão assim? No último jogo de ambos, eles foram papados, né? Um tropeço de um deles e o estrago estará feito. Tem mais, tem as amarelas, as surpresas, estão em 10 casas. E estão apontando aí, tipo o Vasco em casa, é uma surpresa aparecendo no limite entre surpresa e normalidade. Talvez suba um pouquinho e vire normalidade. 2 surpresas de coluna 2, destaco como de grande potencialidade, tá? O Furacão visitando o Fortaleza, pelo momento bom do Furacão, e principalmente o CSA visitando a Tombense. Tá aí aquele jogo encrenca, né? CSA seria uma surpresa vencendo a Tombense, lá em Muriaé, que é onde a Tombense manda seus jogos? Sei não, hein? Zebras. 6 zebras prometem avermelhar o 1001. Façam suas escolhas. Temos aí o Londrina, Vila Nova, Juventude, Atlético Goianiense, o Santos ou o América. No mínimo, sempre acontece. Uma ou talvez 2 resolvem aparecer. E se aparecer, você acertou tudo e cercou elas, pronto, tá milionário, capaz de ganhar sozinho. Continue votando até sábado às 12 horas lá no nosso vovoteca.com, o seu canal informativo da Loteca Brasileira. Matheus, joga na tela agora nossos jogos sugestões. Na tela o Matheus jogou os jogos sugestões e é interessante, né? Nós temos assim várias maneiras de medir a dificuldade de um ou de outro concurso. E o jogo sugestão acaba sendo uma dessas medidas. É só perceber. Nos meus últimos vídeos, ou mesmo naqueles concursos que eu não venho gravando no meio de semana, mas não deixo, tá? Isso é importante, de colocar os jogos sugestão dentro do site do Vovoteca. O jogo Caça-Zebra, que é o segundo, ele vem com uma pontuação maior. Interessante isso, não é? Nesse concurso 1000, ele fechou com exatos 10 acertos. Concurso que acumulou. No penúltimo, também ficou nessa média. E acumulou. Ou seja,
Quando o caça-zebra começa a se destacar, aí nós temos um parâmetro que a loteca realmente anda meia complicada. E falando nisso, de caça-zebra, de sugestão, os dois estão aí, ambos de 5 duplos. Vou discorrer um pouquinho rapidamente sobre o porquê eu fiz as minhas escolhas. Mas para que vocês pensem junto comigo e usem. Usem principalmente a sua intuição, as suas pesquisas, as suas buscas. Procurem, porque loteca vale a pena. Temos aí alguns dias para preparar o jogo. E essa aqui é especial. Jogo 1, Internacional recebendo o Flamengo. Estou indo de duplo 1x e no alternativo x2. Agora sob o comando de Dorival Júnior, né? Que migrou do Vozão para o Flamengo. O rubro-negro vai ao Sul pegar um Inter que em casa tem desempenho nada bom, na minha opinião. Uma vitória, 3 empates e nenhuma derrota. Ok, não perdeu, mas empata demais. Mas, por outro lado, o Colorado vem fortalecido após vencer o Braga fora e arrancar um empate na Vila. E esse Flamengo aí, de técnico novo? A boleirada vai querer mostrar serviço, não vai? Então acho que vale a pena já sair gastando esse duplo. 1x no sugestão e x2 no alternativo. Jogo 2, Ponte Preta recebendo o Londrina com ânimo renovado após vencer o Ituano fora. Com certeza a Macaca vai para cima do Londrina, que fora de casa só perdeu. Jogou 4 vezes e tomou 4 chapuletadas. E o pior, o Londrina fora do Paraná não fez nenhum gol nesses 4 jogos e levou logo 7. Com campanha complicada do Londrina fora. E a Macaca aí tentando sair lá de baixo, já saiu um pouquinho, né? Já é a 13ª. Eu acho que tem tudo para, como mandante, vencer. Por isso, a minha aposta nela, no sugestão e também no alternativo. Jogo 3, ainda na Série B, CRB recebendo o Vila Nova. Essa aqui é aquele jogo que eu chamo rota de fuga do Z4. Vai ser tenso, hein? Ambos vêm de derrotas, mas a do CRB parece que vai ser bem melhor absorvida, né? Perdeu para o líder, fora. Perdeu para o Cruzeiro de 2-0. Já o Vila foi atropelado pelo Brusque, que até esse jogo não tinha ganhado de ninguém fora, mas foi lá e bateu no Vila. Por outro lado, aí a gente olha aqui e pensa, mas o Vila também não bateu ainda em ninguém fora de casa. 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Será que vai fazer com o CRB o que o Brusque fez com ele? Será? Será? Eu acho que não. Eu confio no CRB. Mesmo assim, eu vou gastar um duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio no sugestão, coluna 1 no alternativo. Jogo 4, tô eu aqui em Itaquera, na Neoquímica Arena, com Corinthians e Juventude. O Timão aparece como o maior favorito nas intenções de apostas, mas apesar do ótimo posicionamento, pode mudar, né? Vocês estão vendo aí que eu coloquei as classificações, porém antes dos jogos dessa quinta, e tem mais 3 jogos. Então esse posicionamento que está aí pode sofrer alguma interferência, alguma mudança. E vai sofrer com certeza. Mas não tira essa pontuação ótima do Corinthians. E agora em casa vai receber aí um Juventude que fora de casa tem uma vitória, 2 empates e 1 derrota. Entra como favorito e deve sair como favorito, deixar aqui em São Paulo os 3 pontos. Sugestão, coluna 1, alternativo, coluna 1. Jogo 5. Jogo duro aqui, hein? Jogo duro e bonito. Operário recebendo o Bahia. É o Fantasma contra o Tricolor de Aço, o super-homem aqui, Tricolor da Bahia. Que jogo, hein? O Bahia tá lá em cima. O Operário tá tentando se aproximar. Nesse momento, 7 pontos de diferença. Mas o Operário vem jogando bem nas últimas partidas. Bateu agora o Guarani por 3-0 lá em Campinas. Já o Bahia tá desfilando um bom futebol, porém esse bom futebol é desfilado na Fonte Nova, porque fora de casa o Bahia tem 1 vitória, 1 empate e já acumula 3 derrotas. Marcou 2 gols fora e levou 4. Quer dizer, sente o peso de ser visitante o Forte Bahia. É um jogo de risco, mas essa força do Bahia
e a força do Operário que pode ser demonstrada em casa, me sugere um empate. Sugestão, um empate. E no alternativo, coluna 1 e coluna do meio, duplo fechado no mandante. Saio do jogo 5, lógico, pulando pro jogo 6. Tô lá na quente Cuiabá, o Cuiabá recebendo o Bragantino, massa bruta. Ambos comemoram as vitórias do meio de semana. Ambos venceram por 1-0. Cuiabá 1, Corinthians 0 e Bragantino 1, Flamengo 0. E eu tô acreditando aqui que o Bragantino vai começar a se recuperar na Série A. Tem um bom time, pode melhorar. Mas aqui, sem dúvida, é uma parada indigesta pro time de Bragança. Muito indigesta. Por isso eu vou de Cuiabá empate, duplo, na coluna 1 e do meio, e no alternativo, coluna do meio, coluna 2, meio que cercando esse jogo. Jogo 7 é o Fluminense recebendo o Atlético Goianiense. Que é isso? Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. E você, Atlético Goianiense? Você não gostou muito de ver isso aí não, né? Mas você também tá animado, mandou 2-1 no Avaí. Então, vai com moral ali pro Rio de Janeiro. Então, eu estou pensando o seguinte, depois desse jogaço, o Fluminense não pode subir aí no salto, hein? Porque vai encarar um outro Atlético. E esse vai ser muito mais cauteloso. Evidente que o tricolor é favorito, mas vai correr riscos e Fernando Diniz gosta de correr risco. Então vou assim arriscando. Sugestão coluna 1, alternativo coluna do meio, empate. Olha aí o Atlético Goianiense segurando, hein? Derruba muita gente se isso acontecer. Jogo 8. É o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro recebendo o Santos, o Peixe. Tentando se recuperar da sapatada então que levou no Rio, o Galo volta para casa e pega um Peixe que até aqui não venceu ninguém fora de casa. 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É o desempenho dos praianos fora da Vila Belmiro. Sugestão coluna 1, alternativo coluna 1. Jogo 9. É o Goiás, lá na terra do Pequi, recebendo o Ceará, o Vozão. Esse jogo mudou agora até um pouco de figura aqui. Porque o Goiás hoje joga contra o Fortaleza. Pode dar uma outra melhorada. Isso porque ele já bateu no Botafogo fora de casa. E o Ceará, que vem de boa vitórias sobre o América por 2-0, perdeu seu técnico. Pois é, hein? Que coisa. O Flamengo levou o Dorival embora. E agora? Dorival Júnior deixa o Vozão, mas eu acho que ele deixou o esquema pronto. Então, nesse momento, pelo menos, desculpem, antes da chegada do novo treinador, o Vozão vai manter o bom esquema que vem mantendo. Por isso eu acho que aqui vai acontecer um equilíbrio de força. Sugestão, empate, e no alternativo, esse equilíbrio pode desequilibrar. Por isso eu estou abrindo coluna 1 ou coluna 2 pela característica desse jogo que se tornou um jogo importante até para os dois saírem lá daquela zona lá de baixo e subirem um pouco mais em direção a um G6, G7, G8. Enfim, é isso que buscam os times no Brasileirão. Jogo 10. Tô aqui no Morumbi com São Paulo e América, é o tricolor recebendo o Coelho. Até o momento, campanhas quase que idênticas, porém dentro do Morumbi o tricolor tem feito toda a diferença. E acredito que deva confirmar o bom momento que vive no Morumbi. E o Coelho, eu acho que não vai vencer ainda dessa vez. Por que ainda dessa vez, JP? Porque em 10 visitas a São Paulo para encarar o Sampa, foram 7 vitórias do São Paulo com 3 empates, ou seja, 0 vitórias do América Mineiro aqui em São Paulo. Sugestão, coluna 1, alternativo coluna 1. Jogo 11 para Vasco e Cruzeiro, olha o jogão da Série B aí. Invicto em casa, o Vascão vai usar dessa vez o Maracanã. Sem dúvida, se transforma no palco ideal para 2 gigantes adormecidos, que começam bem a Série B, sonhando em voltar para a elite do futebol brasileiro. Principalmente a Raposa, que não perde há 10 jogos, incluindo aí um jogo da Copa do Brasil. E com uma sequência de 9 vitórias. E o Vascão, idem. Nos últimos 11 jogos não perdeu, porém com 5 vitórias e 6 empates. Bom jogo, hein? Grande jogo. Sugestão, vou arriscar o Vasco vencendo o Cruzeiro e no alternativo vou arriscar um empate seco.
2 marcações secas em jogo que merece até duplo ou triplo, tá? Jogo 12, agora estou no jogo 12 com Coritiba e Palmeiras. O Coritiba ainda joga hoje, pega o São Paulo lá no Couto Pereira. O Palmeiras pega o Botafogo aqui em São Paulo. Isso pode alterar a pontuação que vocês veem aí no jogo sugestão. Agora, é sempre difícil deixar a coluna do Palmeiras em branco. Mas aqui entra um longo tabu. Olha que interessante isso aqui. O Palmeiras não vence o Coxa em Curitiba há 15 jogos, há 15 confrontos, nesse período que começa em 1999. Foram 10 vitórias do Curitiba com 5 empates. Ano passado, Curitiba 1-0. Sugestão, como eu não vou deixar o Palmeiras fora, empate e Palmeiras x2. Alternativo, eu vou inverter, mantenho o empate e coloco o Curitiba, que também é uma outra boa surpresa. Jogo 13, aí eu estou com Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza vem lá em último, né? 25 pontos, mas hoje pega o Goiás, pode dar uma melhoradinha. E aí, na sequência, esse jogo contra o Atlético Paranaense. Não vai ser um jogo fácil, não. O Atlético vem bem, o Atlético bateu aí o Juventude fora, mostrou força. O time tá se entrosando, vai dar trabalho, mas eu acredito. Eu vou dar meu voto de confiança no Tricolor, que agora, porque se ele vence hoje e vence esse jogo aqui contra o Atlético, ele praticamente já começa a sair do Z4. Então é um jogo muito importante para o cearense. Sugestão, coluna 1, alternativo, mirando aí essa boa performance atual do Atlético, eu vou no empate. Aliás, seria o primeiro empate do Atlético fora de casa. Ele tem 2 vitórias e 3 derrotas e nenhum empate. E sempre acontece primeiro, por que não aqui? Jogo 14, aí eu fecho num jogo que eu considero encrenca demais. É um jogo até que merece triplo, né? Porque aí até na pontuação eles estão iguais. Iguais na classificação, ambos vindo de empates, né? É mesmo, olha lá. Ó. O Tombense empatou com o Londrina em 1-1 fora. E o CSA empatou com a chata Chapecoense 1-1 em casa. Aliás, esse 1-1 aí no gol aos 93 da Chapecoense me tirou uma boa acumulada na Betis. Mas acontece. Então aqui, ó, porque o jogo é importante. O vencedor, caso haja, né, evidentemente, se aproxima do G4. E o derrotado fica na mira do Z4. Olha a encrenca aí. Eu vejo com bons olhos o empate nesse jogo, até porque a Tombense em 6 jogos como mandante empatou 4 vezes, venceu 2. E o Azulão fora não ganhou de ninguém, tem 0 vitórias, 3 empates, olha aí o empate de novo e 2 derrotas. Sugestão, X2, duplo fechado no visitante, tô acreditando um pouco mais no Azulão. Alternativo, aí sim eu vou acreditar na Tombense e vou arriscar a coluna 1. É isso aí, galera. Mais um concurso 100% analisado aqui pelo Vovoteca TV e mais um concurso 100% analisado, cheio de planilhas estatísticas lá no nosso vovoteca.com e em nosso Lotequeiros BR com as análises escritas do Matheus, do Paulinho e do Nicolas. Fiquem com Deus, até a próxima, até o 1002 e eu quero ver nesse final de semana o seu cartão ganhador estampado na sala ouro do vovoteca.com e para isso eu digo amém.